Boa noite. Boa noite. Vou começar essa live já hidratando, né? Vocês sabem, 3 litros de água. Boa noite, gente. Oi, Diego, tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos chegando, tomando uma aguinha. Tomar água é bom, gente, importante. Importante para quem quer emagrecer também. Diego, você é de onde? Qual cidade? Oi, Débora, boa noite, seja bem-vinda. Vamos chegando, se hidratando, se preparando. A live de hoje está muito legal, preparei um conteúdo muito bom. Um tema que muita gente já passou, que é o efeito sanfona, é disso que a gente vai falar hoje, de pessoas que emagrecem para depois engordar tudo de novo. Ah, acabei de responder, eu vou falar hoje sobre efeito sanfona, que é quando a gente emagrece e depois engorda tudo de novo. E aí eu vou falar como que a gente pode evitar esse efeito. Oi, Andressa, boa noite, tudo bem? É Andressa ou Andresa? Agora eu fiquei na dúvida, que só tem um S, talvez seja Andresa. Você fala de onde? Ó, o Diego falou que é de São Paulo, Zona Sul, eu sou São Paulo também, só que Zona Oeste. Ó, inclusive para São Paulo amanhã tá prometido frio, eu não tô preparada para isso. Já não tô dando conta do frio que tá agora e olha que nem tá tão frio. Oi, gente. Ó, ai, Teresópolis, nossa, Teresópolis é lindo. Eu amo, é muito frio, né? Deve estar deve estar muito frio aí. Faz muitos anos que eu fui, mas eu gostei demais, muito lindo. Blumenau, Santa Catarina. Não, eu não posso falar de frio, não. Vocês estão em lugares muito mais frios do que eu. Vamos chegando. Vocês tomaram bastante água hoje, gente? Quero saber. Porque no tempo de frio é fácil a gente esquecer de beber água, mas é importante. Próximo do Autódromo de Interlagos. Muito bem, eu moro perto do estádio do Morumbi. Eu tô tomando água enquanto o pessoal chega, porque depois eu desando a falar e não paro nunca mais. Mas é isso, gente. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. É muito bom estar aqui com vocês mais uma noite. Vão conversando comigo, tá? Por favor, interajam comigo, façam perguntas, me interrompam. Hoje a gente vai falar do efeito sanfona, que é quando... Ó, Mato Grosso do Sul. Ah, eu tenho muita vontade de conhecer o Mato Grosso do Sul. Inclusive, o meu cachorro é do Mato Grosso do Sul. De um canil daí, né? Enfim. Se você tá quase uma forrozeira de tanto que você já passou pelo efeito sanfona, essa live é pra você, é disso que a gente vai falar hoje. Então, se você já conseguiu emagrecer... Ai, gente, deixa eu tentar uma coisa. Eu preparei uma coisa especial, peraí. Vou ver se vai dar certo. Calma aí, deixa eu ver. Ai, olha só! Eu preparei até umas fotinhos aqui pra gente conversar. Ai, credo, mas aí eu fico bem pequenininha. Oi, Dedé, boa noite. Vou deixar aqui, ó, só pra mudar um pouco. Depois vocês me falam se vocês odiaram. Deixa eu ver como que tira depois. Tá, já vi. Um medo também de compartilhar uma foto errada, imagina, gente. Tá, vamos lá. Então, se você já conseguiu... A Andressa falou, eu retenho muito líquido. Pra isso, a solução é beber... Ai, eu vou tirar, gente. Tá me dando essa luz aqui. O que é isso? A solução pra isso, beber muita água. O Ti falou bandejinha top, essa aqui, né? Essa é top. Todo mundo gosta. Ó, eu não tenho shape, só tenho barriga, mas estou satisfeito assim. Era bem magrinho. É isso, gente. É bom a gente encontrar aquele corpo que faça bem pra gente. Não tem certo nem errado. A gente tem que se manter saudável. Mas o corpo, se você quer um corpo mais magrinho, mais definido, por que eu tô brilhando? Aí vai de você. É uma escolha, mas que bom que você tá no corpo que você gosta, Diego. Isso que é importante. Então, se você já conseguiu emagrecer alguma vez e depois ganhou tudo de novo, e teve aquela sensação de, nossa, eu tava indo tão bem, onde foi que eu errei, né? Me contem aqui se vocês já passaram por isso. E se isso acontece com você, essa live vai abrir seus olhos, porque hoje a gente vai falar por que que tanta gente... Chega. Por que que tanta gente emagrece e depois engorda tudo de novo. E o que realmente a gente precisa fazer... Meu Deus, o que que tá acontecendo comigo?
Peraí, eu tô desconcentrada agora, que eu fiquei brilhando, que nem o sol. Peraí. Não sei o que se passa nessa câmera. Acho que foi. Acho que foi. O Instagram não estava colaborando. Então hoje a gente vai falar porque que tanta gente emagrece e depois engorda tudo de novo. E o que a gente precisa fazer para quebrar esse ciclo. Então hoje eu vou mostrar os 5 principais motivos que fazem você emagrecer e engordar tudo de novo. A luz tá forte, pode ser isso. Vou diminuir um pouquinho a luz aqui. Obrigada pela dica, Di. Agora estou me perguntando, será que precisa dessa luz também? Não sei, né? Às vezes a luz se faz desnecessária. Então nós, especialmente nós mulheres, conhecemos bem esse ciclo infinito de dietas que a gente já passou. É dieta da moda, é dieta da lua, é dieta do sol, dieta carnívora, diversos, infinitos tipos de jejuns diferentes. Corta tudo aí, corta carboidrato, e corta gordura, e corta açúcar. Dietas malucas de blogueiras. Inclusive, eu não sei se... Acho que essa tá boa, né? Eu não sei se vocês lembram, lá nos primórdios da internet, não vou dizer quem foi, tá? Quem souber aí quiser comentar, eu até confirmo, mas eu não vou dizer quem foi. Teve uma blogueira, que na época era muito famosa, que ela incentivou as mulheres a tirarem uma foto sem roupa, mandarem pras amigas, e quando as amigas... quando você furasse a dieta, as suas amigas iam, tipo, espalhar esse nude. Gente, o que é isso? Mas esse era o tipo de conteúdo que a gente tinha lá quando tudo isso aqui era mato. Fórmulas mágicas, suplementos mágicos, remédios de emagrecimento, a gente conhece muito bem isso. E justamente porque a gente conhece tão bem todas essas modices e todas essas invenções, a gente sabe que não dá pra falar que pra emagrecer só precisa ter força de vontade. Porque quem já passou por isso, quem já tentou dieta da moda, quem já tentou jejum, essa pessoa tá com vontade de emagrecer. Então esse não é o caminho, não é só força de vontade. E aí, o que acontece quando a gente vai começar um plano alimentar, uma dieta, né? A gente começa super animada. A gente entra na dieta, faz tudo certinho, faz exercício, toma bastante água. Só que daí o tempo vai passando e a gente vai cansando, as coisas na nossa vida vão acontecendo, porque ninguém que faz dieta faz só dieta, né? Tem uma vida, então tem a família, tem o trabalho, tem as frustrações do dia a dia. E aí isso faz com que, né, a gente tenha algum imprevisto, a gente sai um pouco da dieta e o peso volta. Né? Então, assim, é esperado que nesses momentos a gente fique triste, que a gente se frustre. E aí, de repente, é justamente aí quando você vê que você não está conseguindo seguir a sua dieta, que você se sente fracassada, que você pensa que você nunca vai conseguir o corpo que você quer, que, enfim, tem alguma coisa de errado com você, porque para todo mundo dá certo, menos para você. Né? Afinal, você já tentou de tudo, você já pagou remédios caros, suplementos, shakes que prometiam milagres. Quem lembra da Herbalife, gente? Eu nem sei se existe mais, mas eu lembro que na época que eu tava na faculdade era assim, o shake milagroso, assim, que as pessoas acreditavam, né? Então, assim, a gente se esforça muito para seguir um plano restrito e no fim a gente fica com mais ansiedade, mais compulsão alimentar e mais efeito sanfona. No fim a gente não emagrece e parece que só acumula coisas ruins pra gente. Então a gente sabe que a sensação de estar sempre começando do zero é muito ruim. E cada vez que a gente começa uma nova tentativa, a gente sente mais culpa e menos confiança no nosso processo. Então, a cada vez que você tenta seguir uma dieta, não deu certo, você tem que voltar do começo, você fica um pouco mais desanimada. Ó, deixa eu ver aqui os comentários. Ó, a Andressa falou, engordei 20 quilos em 6 meses. Por quê, Andressa? Foi algum problema que você teve? Compartilha aqui com a gente. O Dé falou que chegou, seja bem-vindo. Várias pessoas chegaram, gente, sejam bem-vindas. A famosa dieta da USP. Ó, foi a Thaís Carla? Não, não foi a Thaís Carla. Ansiedade, tá vendo? Ansiedade, gente, é terrível pra ganhar peso, assim, é horrível. E aí, muitas vezes, essas dietas, esses jejuns, esses modismos causam ansiedade, faz a gente ganhar mais peso do que a gente tinha lá no começo. Então, se vocês ficarem aqui até o final dessa live, você vai entender por que o efeito sanfona acontece, identificar o que está faltando na sua estratégia e descobrir como emagrecer de um jeito que você consiga manter e que você não caia nessa cilada do efeito sanfona. Então, durante a live, eu vou dar 5 motivos que fazem você refém desse efeito sanfona. E eu tenho certeza que pelo menos um vai se encaixar aí na sua vida se você já passou por isso, já passou por esse efeito sanfona.
E aí, se você tem uma amiga, uma pessoa da sua família, uma colega de trabalho, que também sofre com dieta, sofre para perder peso, tem dificuldade para manter o peso que ela já perdeu, manda essa live para ela, que eu tenho certeza que vai ajudar muito. E é bom que a gente vai conversando aqui, vocês podem me fazer perguntas, eu já vou respondendo. Então, eu quero que vocês imaginem, assim, você se olhar no espelho e se reconhecer como a mulher que você quer ser, uma pessoa que você, um corpo que você esteja bem nele. Então, você colocar uma roupa e se sentir bem, você estar no meio dos seus amigos e se sentir bem, você não ter medo de sair para comer, você não ter medo de comer, você tá bem com o relacionamento que você tem, seja com seu marido, com seu namorado, com sua esposa, você se sentir leve, né, com disposição e realmente, assim, feliz com o próprio corpo, porque não tem nada pior do que a gente não estar bem com a coisa que acompanha a gente o dia inteiro, que é o nosso corpo. Então, e outra coisa, né? A gente viver não pensando em dieta o tempo todo, não viver para emagrecer. Imagina você passar meses mantendo um resultado que você teve, sem fazer grandes esforços, grandes absurdos, sem viver num ciclo de dieta eterna. Deixa eu ver aqui, ó. Ansiedade. É isso que começa a acontecer quando a gente aplica essas coisas que evitam o efeito sanfona. A gente consegue ter uma vida normal, uma vida tranquila, mantendo o corpo que a gente conseguiu alcançar. E eu vejo isso todos os dias. Mulheres que já emagreceram, aí elas não conseguiram manter o peso, voltaram o peso e elas se culpam por isso. Só que o problema não tá nessa pessoa que não conseguiu manter. É o método que a gente tenta emagrecer que às vezes não funciona. E que é muito comum a gente ver na internet, que é o emagrecimento muito rápido. Né, que é a dieta que ela vai funcionar por aquele tempo, depois que acabou esse período, o seu peso vai voltar. Então a gente vê muito esse discurso de que você vai perder 10 quilos em um mês. Tipo, é só isso, vai ser difícil, mas esse sacrifício compensa. Só que isso não funciona no longo prazo. O que funciona é o que a gente consegue repetir. Guardem isso no coração de vocês. Só vai dar certo, uma dieta só vai funcionar para você quando você conseguir manter essa dieta. Não adianta ser uma dieta super extremista que você vai conseguir se manter por um mês, vai alcançar às vezes o corpo que você quer, mas você depois não consegue manter esse corpo. Então, a gente precisa parar de pensar que fazer dieta ou que emagrecer é difícil. Porque difícil é a gente passar a vida dentro de um corpo que a gente não se sente bem. É claro que fazer dieta é desafiador, tem momentos que são difíceis, não é um processo fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Só que pior do que esse processo de você procurar uma alimentação melhor e procurar uma vida mais saudável, é você passar a sua vida odiando o seu próprio corpo. Então, assim, você ficar desconfortável na frente do espelho, não conseguir achar uma roupa que te faça bem, não se sentir bem perto das pessoas, você deixar de sair, deixar de interagir com outras pessoas. Isso é que é pior, sabe? Porque dieta é difícil, mas levar uma vida assim é muito mais difícil, é muito pior. E assim, você não vai precisar de uma dieta mágica, de uma fórmula mágica, de remédio, de suplementos que te prometam mundos e fundos. Você precisa de um caminho que faça sentido para a sua vida. Porque o emagrecimento ele não tem nada a ver com punição. Você vai construir uma coisa que você consiga manter ao longo da sua vida. Então, quando a gente fala de dieta, muitas vezes a gente pensa assim que é uma coisa extrema, uma coisa muito difícil, uma coisa que é sofrida. E, na verdade, o que a gente quer é construir um estilo de vida que você consiga manter. Sabe? Que não seja só por um período e aí você... beleza, nunca mais preciso me preocupar com isso. Não, na verdade a gente precisa construir um estilo de vida. E aí você vai começar, quando você tem essa consciência de que você está construindo um estilo de vida, você começa a cuidar do seu corpo não porque você odeia o seu corpo, mas sim porque você se ama e você quer estar bem consigo mesma. Então pensem aí, vocês, quando alguém da sua família está doente, o seu cachorro está doente, o seu filho está doente, quem que é uma pessoa que você muito querida, você não faz o possível para ver essa pessoa bem? Né? Você se desdobra para conseguir ver essa pessoa bem, é a mesma coisa pra gente. Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo como um ato de amor e não como um ato de, nossa, eu odeio meu corpo, eu preciso mudar. Na verdade, é porque eu me amo, porque eu quero me ver cada vez melhor, eu quero me sentir bem comigo mesma, então eu vou buscar formas de me sentir melhor na frente do espelho, de emagrecer ou de ganhar mais massa magra, qualquer que seja o seu objetivo. Hoje a gente está focando no emagrecimento, mas isso vale para qualquer pessoa. A gente buscar ser uma versão melhor de nós mesmas para a gente conseguir se amar cada vez mais. Então, assim, a gente não quer viver no 880. Ou você tá numa dieta super restrita, ou você tá comendo até o reboco da parede, sabe? Isso não faz sentido. A gente não precisa viver passando fome,
Não faz sentido a gente comer coisas que não estão conectadas com a nossa vida, com a nossa cultura. A gente precisa buscar uma mudança de hábitos, uma mudança de hábitos que faça com que você consiga manter uma vida feliz e sustentável, que você consiga manter isso ao longo dos dias e não só ao longo do tempo e não só por alguns dias. Tá? Então, assim, a gente não quer perder peso a qualquer custo, por mais que isso pareça tentador e por mais que na internet a gente veja promessas de perca 20 quilos em um mês, não faz sentido. A gente precisa criar uma estrutura para a nossa vida e conseguir manter isso ao longo dos meses, dos anos e evoluindo junto com isso. Então agora a gente vai ver os 5 motivos que fazem você emagrecer e engordar tudo de novo. E eu quero saber, quero que vocês me contem o que já aconteceu com vocês, o que vocês já passaram. E o último, eu deixei por último, o último motivo, o mais impactante, assim, o que é o principal responsável pelas pessoas caírem nesse efeito sanfona. Tomar mais uma aguinha. Uma dica, não sei se eu já falei isso aqui. Hoje eu sei que eu não falei, mas eu não sei se em algum momento no meu Instagram eu falei isso, mas eu comecei a beber água na garrafa de 1,5 litro. E, gente, é muito bom, porque é muito mais fácil você atingir a sua meta de água. Eu já tomei 2 dessas, essa aqui é a minha terceira, eu não vou conseguir acabar. Mas é uma ótima dica pra quem tem dificuldade de tomar água, pega uma garrafinha grande. E aí, sei lá, eu achei que ficou mais fácil de beber, porque eu não preciso ficar enchendo toda hora. Mas tá, vamos pros motivos que fazem a gente emagrecer e ganhar o peso tudo de novo. O primeiro é justamente emagrecer com pressa e com restrição. Então você faz uma dieta, corta tudo, passa fome, exclui grupos alimentares, começa a separar alimentos entre os vilões e os mocinhos, esse aqui faz bem, esse aqui faz mal. Aí você corta açúcar, corta carboidrato, corta gordura, corta o leite, corta o glúten, fica horas assim sem comer. Você começa a restringir muito o que você pode comer com a promessa de que você vai emagrecer rápido. E aí você acaba criando uma relação totalmente disfuncional com a comida. O que deveria ser um momento normal no nosso dia, que é o momento da refeição, assim como é tomar banho, escovar o dente, vira um momento de sofrimento, porque você fica pensando, pô, será que eu posso comer isso? Será que eu posso comer aquilo? E aí passa a ser um desafio, porque você cortou tanto as possibilidades do que você tem pra comer, que agora, tipo assim, o que você vai comer? Você não pode comer carboidrato, gordura, não pode glúten, não pode leite. O que sobrou pra você comer? Você vai viver de alface. E aí você começa a sentir medo, frustração, raiva no momento da comida. E assim, você em algum momento, de repente você vai conseguir manter isso por alguns dias. Só que em algum momento algo vai acontecer na sua vida que você vai se frustrar, você vai perder o controle e vai comer muito, e vai comer muita coisa. E aí essa promessa de você emagrecer rápido já não funcionou, né? Porque você já teve esse momento de descontrole e você vai ter que começar do zero. Isso não faz o menor sentido, gente. A gente tem que procurar a constância, a gente tem que procurar uma forma da gente conseguir manter o que a gente está fazendo. Emagrecer é um processo lento, não é um processo rápido. Então, ninguém engorda 10 quilos em um mês. Então, por que a gente fica buscando métodos de emagrecer 10 quilos em um mês? Sabe? E aí, assim, o que a gente precisa entender é que você, às vezes, você vai fazer um programa desses de emagreça 10 quilos em um mês. Mesmo que você consiga chegar nesse peso, você dificilmente vai conseguir manter esse peso. Ou você vai conseguir seguir emagrecendo, sabe? Conseguir emagrecer ainda mais. Sabe? Porque é uma mudança muito brusca, uma perda de peso muito rápida. E não faz sentido. Sem contar que muitas vezes essa perda de peso não foram 10 quilos de gordura. O mais provável é que seja água. Então você estava inchado e aí você perdeu um pouco de água, estava retido, perdeu um pouco de água. Ou então você até, desidratou um pouco, sabe? Dependendo de como foi a dieta. Então a gente precisa entender e alinhar a expectativa que emagrecer é um processo devagar. E a gente precisa respeitar o processo. Inclusive, quando a gente consegue, a gente tem que ter na cabeça que é um processo muito justo. Então, quando a gente segue uma dieta bonitinha, a gente consegue manter essa dieta, o resultado vem, por mais que seja devagar, por mais que você fale, nossa, não tá acontecendo, mas ele vai acontecer, a gente precisa dar tempo ao tempo, tá? Então, e aí uma outra coisa, né? A gente tá falando aqui de restrição também. Então, não é porque você tá de dieta que você nunca mais vai comer uma pizza. A diferença é que você não vai comer 3 pizzas ao longo da semana. Você vai comer, você vai escolher um momento da sua semana para você ter essas refeições mais livres, mais calóricas. Então, seja um hambúrguer, uma pizza. Você vai começar a selecionar um pouco mais isso e o resto da semana você vai ter uma alimentação equilibrada. E equilibrada contemplando todos os grupos alimentares,
carne, gordura, carboidrato, porque não tem vilão e mocinho, não existe essa separação. Existe comida, e comida que a gente pode comer em maior quantidade, porque são menos calóricas e mais nutritivas, e comidas que a gente precisa comer com mais atenção em menor quantidade, porque elas são mais calóricas e não são necessariamente nutritivas. Né? Saudável é um conceito ali geral de uma alimentação saudável, contempla também você comer o seu hambúrguer, comer o seu pedaço de bolo, comer o seu docinho, mas a gente precisa entender quando fazer isso e como fazer isso para a gente conseguir emagrecer. Então eu, por exemplo, que estou num processo de emagrecimento desde o começo do ano, toda semana eu como um hambúrguer ou uma pizza, eu como essas coisas, mas é porque em 90% da minha semana eu tô comendo coisas que são mais nutritivas, arroz, feijão, carne, salada, fruta, ovo, pão. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio e parar de querer emagrecer com pressa. Esse é o primeiro motivo porque a gente emagrece e depois engorda. O segundo é não trabalhar mente e corpo juntos. Então você acaba focando na balança, na dieta, no exercício, só que você ignora totalmente o que está acontecendo na sua cabeça. Então foi até uma coisa que a Andressa trouxe aqui, né, em relação à ansiedade. O corpo, ele só vai mudar quando a nossa mente mudar. Então se você continua com os mesmos pensamentos sabotadores, a mesma relação emocional com a comida, vai ser muito difícil você emagrecer e manter o seu peso. Né? Porque você vai acabar caindo naquele ciclo de em algum momento você vai exagerar, aí você vai se sentir culpada, aí porque você está culpada você vai restringir, e essa restrição vai te gerar uma nova compulsão, um novo exagero. E aí você fica nesse ciclo. Então a gente precisa parar para analisar o que está te levando a comer. Por que você está comendo? Será que é fome mesmo? Ou será que você está comendo por ansiedade, por estresse, por tédio, por cansaço, por vontade de comer? Então, não é porque você está feliz, porque você está triste. O que está levando você a comer? A gente precisa entender isso para entender também os nossos gatilhos. E aí, se for ansiedade, será que você não pode trocar, ao invés de você descontar, né, isso na comida? Será que você não consegue arrumar uma outra forma de aliviar a sua ansiedade? De repente, fazer algum exercício físico, uma meditação, um yoga, ler um livro, descansar. Então, ter uma outra saída que não seja a comida. Só que a gente só consegue ter essa visão quando a gente para analisar a nossa mente e entender a importância disso no nosso processo. Tá? Não adianta nada você tentar seguir uma dieta bonitinha, porque quem controla tudo na nossa vida é a nossa mente. Então, se você tá determinado a fazer tudo bonitinho, mas você tá passando por alguma coisa muito mais difícil, se você não alinhar isso dentro do seu processo de emagrecimento, vai ser muito difícil você alcançar o resultado que você está buscando. Tá? Então, não menosprezem a importância do cuidado com a mente para quando a gente quer emagrecer. E ainda que você não tenha algum problema ali muito grave, nossa, eu tenho ansiedade, ainda que você não tenha ansiedade, de repente são gatilhos ao longo do dia que te fazem cair nesses momentos. E aí você precisa entender isso para conseguir redirecionar e buscar uma outra forma de aliviar isso que não seja na comida. Então, assim, a minha sugestão é, toda vez que vocês forem comer, que não seja o momento da refeição mesmo, por exemplo, eu almoço meio-dia, aí meu lanche da tarde vai ser às 4 da tarde, mas às 2 eu tô querendo comer alguma coisa, antes de você sair comendo, tenta parar para anotar o que está fazendo você comer. Será que você está com fome? Será que é ansiedade? Será que é estresse? Anota. De repente, isso já é um exercício que faz você ter um pouco mais de consciência. Ah, não, eu não estou com fome agora. Eu estou querendo comer porque eu estou ansiosa ou porque eu estou estressada. Então, o que você pode fazer ao invés de comer? Porque comer não vai te ajudar e ainda vai levar você a se sentir culpada depois, atrapalhando o seu processo de emagrecimento. Muito bem, me contem aqui se isso já aconteceu com vocês, se vocês se relacionam com alguma dessas coisas, ou se vocês têm um outro motivo também que fazem vocês caírem nesse efeito sanfona. Um terceiro motivo que leva a gente ao efeito sanfona é o parar de se cuidar quando a gente consegue emagrecer. Então você atingiu o peso que você queria, você conseguiu emagrecer, você está feliz com o seu corpo, você está satisfeita. Só que daí você resolve que você vai largar de lado, já que você conseguiu, já que você chegou onde você queria, então agora você vai largar a dieta, vai largar treino, vai viver a sua vida normalmente. Qual o problema? Quando você volta para os seus hábitos antigos, o seu corpo, adivinha, também vai voltar para o corpo antigo. Como eu falei para vocês, a gente está construindo um estilo de vida. É por isso que essas dietas muito agressivas, elas não funcionam.
porque a gente precisa construir um estilo de vida que a gente consiga manter. Se você tem um período de muita restrição e depois você volta a comer o normal, você vai engordar, porque você saiu desse período de restrição. Para a gente não ter esse efeito sanfona, a gente precisa manter os hábitos que a gente construiu durante o nosso processo. Então, a gente tem que construir hábitos que façam sentido na nossa vida. Uma alimentação que seja prazerosa, para a gente conseguir manter mesmo depois que acabou esse período, mesmo depois que a gente conseguiu chegar no corpo que a gente queria. Entenderam? Então, assim, dietas muito restritivas, elas não são sustentáveis, porque é muito difícil de manter. Gente, uma dieta que é fácil, assim, com as comidas do seu dia a dia. Às vezes já é difícil, dá vontade de dar uma exagerada ali, outra aqui. Imagina se você pega uma dieta super restritiva. Oi, Rê, seja muito bem-vinda, que bom que você chegou. Chegue mais, a gente tá falando de efeitos sanfonas. E agora eu acabei de falar o terceiro motivo que faz a gente emagrecer e engordar de novo, que é quando a gente para de se cuidar depois que a gente conseguiu emagrecer. Inclusive, eu vi um comentário, eu vi várias blogueiras falando justamente isso, que elas chegaram no corpo que elas queriam e elas acabaram perdendo a mão ali. E aí acabaram comendo mais, se permitindo muito. Ah, eu mereço. Eu já tô no corpo que eu quero, então eu mereço comer um chocolate todos os dias ou comer um hambúrguer, sei lá, 3 vezes na semana. E, de novo, não é um problema você comer, por exemplo, um chocolate todo dia, desde que esteja no seu planejamento, alinhado ali dentro das calorias. Senão, não faz sentido, senão você vai acabar exagerando todo dia, e se você exagera todo dia, você não tá seguindo um planejamento e você não tá contribuindo para o seu emagrecimento. Então, assim, o que você vai fazer? Você vai para evitar, né, parar de se cuidar quando você emagrece. Você vai encontrar um planejamento alimentar e um estilo de vida que você consiga manter. Então, comer bem, fazer exercício físico, não é uma coisa que a gente está fazendo para emagrecer e depois acabou. É algo que a gente está levando para nossa vida. A gente deveria pensar que na nossa vida inteira a gente vai treinar, e comer bem. Tem até um meme, né, que é tipo assim, não desanima não, só falta você treinar hoje, amanhã e o resto da vida. Mas é mais ou menos isso, porque a gente faz isso não só para ter um corpo bonito, é óbvio que a gente quer, mas também porque isso é saúde. Então é importante para o nosso corpo se movimentar e comer bem, tá? Não é só para você chegar no seu corpo ideal. Muito bem, então esse foi o terceiro motivo que causa, né, o efeito sanfona. E aí o quarto motivo é a falta de rotina e de consistência. Então é a pessoa que vive de altos e baixos. Ela tá muito animada, ela tá honestamente animada na segunda-feira para fazer dieta, para treinar e tudo mais. E eu quero saber aqui quem aqui passa por isso. Tenho certeza que muitas pessoas passam. Então a pessoa tá muito animada na segunda-feira, seguindo a dieta, fazendo os treinos, só que chega no fim de semana e ela se descontrola totalmente. E assim, é muito comum, a gente vê pessoas que realmente elas estão focadas ali na dieta, só que quando chega na sexta, parece que o mundo tá acabando. E não tá acabando. Isso acaba, né, ter esse tipo de... Ai, nossa, sair da rotina me pega muito. Esse tipo de comportamento estraga todo o esforço que a gente teve ao longo da semana. Você não consegue manter o que você está construindo. Eu já falei algumas vezes aqui na live, mas eu vou sempre repetir que emagrecimento é como se fosse uma continha de matemática. Então, a cada dia que você segue seu planejamento, você economizou, né, considerando que você está em emagrecimento, você economizou algumas calorias. Se chega no final de semana e você exagera, você não só gastou essas calorias que você havia economizado ao longo da semana, como também algumas vezes você acaba gastando mais calorias ainda. Então, muitas vezes é por isso que a gente não emagrece, ou a gente acaba engordando, né? Você acha que você está num processo de emagrecimento, mas na verdade você está engordando. Então, assim, esse tipo de rotina faz a gente emagrecer e engordar de novo. Então, às vezes você conseguiu ali manter, aí beleza, você chegou no corpo que você queria e você acaba se permitindo muito nos fins de semana e não tem jeito, a gente vai acabar engordando, isso vai cobrar o preço. E eu sei que muita gente acaba fazendo isso, chega sexta-noite e já quer beber, aí no café da manhã do sábado é um café da manhã caprichado, às vezes vai na padaria, e aí tem o almoço com a família, tem o jantar na pizzaria, tem o churrasco, e tudo isso, gente, é caloria que tá somando. O nosso corpo, ele não entende que é fim de semana e, portanto, ele não vai contabilizar calorias. Ele tá sempre contabilizando. A Rê também ia falar isso. E aí, o que a gente tem que fazer? De novo, a gente tem que buscar uma rotina que seja agradável para que a gente consiga manter no fim de semana também. Então, não adianta você querer, eu vou passar a semana me alimentando de alface,
primeiro que você não vai aguentar seguir isso por muito tempo. E depois que no fim de semana, que é quando a gente quer, né, comer coisas mais gostosas, você não vai querer comer alface. Então é melhor você ter uma alimentação normal, sei lá, considerando que seja da sua cultura, comer arroz e feijão, que é bem brasileiro, arroz, feijão, uma carne, que daí você faz isso ao longo da semana e chega no sábado, não vai ser um sofrimento para você comer arroz, feijão e uma carne, ou pelo menos não deveria ser. Aí você escolhe em algum momento do seu fim de semana de você comer algo que seja fora da sua dieta. Seja um hambúrguer, seja uma pizza, seja, sei lá, o que quer que você goste, um churrasco, mas assim, que seja um momento do final de semana e não o final de semana inteiro. É, inclusive, uma coisa, né, uma dica, muitas dessas comidas que são mais calóricas, a gente consegue fazer versões dela para se encaixar na nossa rotina. Então, se você gosta, por exemplo, de hambúrguer, é claro que não vai dar para você comer todos os dias um hambúrguer de hamburgueria, que são hambúrgueres muito calóricos, com muita gordura. Inclusive a carne tem muita gordura. Mas dá para você fazer uma versão em casa, com um pão normal, um pão francês, ou mesmo pão de hambúrguer. Você pega uma carne magra, um patinho, um músculo, faz ali o hambúrguer, bota alface, bota ketchup, bota mostarda, não bota maionese, que é bem calórico. Mas sei lá, bota um requeijão, um light, um creme de ricota light, e você consegue ter uma versão adaptada para você consumir ao longo da sua semana. Ai, Letícia, não é a mesma coisa. É óbvio que não é a mesma coisa. Mas, tipo assim, é uma coisa parecida para você se manter na dieta durante a semana. E no fim de semana você come o hambúrguer que você gosta, com batata frita, com maionese. Enfim, às vezes é legal a gente buscar essas soluções para deixar a dieta um pouco mais fácil, um pouquinho mais agradável. Na real, eu preciso parar de comer pão francês e voltar a pãozinho francês. Ô, Rê, mas o pão francês é ótimo, tá? Não precisa parar de comer o pão francês. O pão francês é muito bom. Na minha dieta mesmo tem pão francês todos os dias. A questão é o que você come com esse pão francês e quantos pães você come. Se você come um pão por dia, tudo bem. É claro que também isso varia de pessoa para pessoa, né? Mas de uma forma geral, um pão por dia não vai te fazer mal. Mas se você come um pão com manteiga, por exemplo, às vezes é melhor a gente comer um pão, sei lá, com alguma fonte de proteína, um ovo, um franguinho, um atum, um queijo, enfim. Alguma outra coisa que não seja só o pão com manteiga. Mas o pão mesmo, ele é bom, tipo assim, ele não tem nenhum problema a gente consumir. Todos os dias, tá? Não tem problema. Muito se fala sobre emagrecimento e essa sua fase de hipertrofia, hein, Letícia, tem achado fácil? Não, não tá fácil, gente. É, Assim, da parte da dieta, tá fácil, porque eu tô comendo bastante. Mas a parte de treino aí acaba sempre ficando bem mais puxado, né? Mas eu tô gostando. Tá sendo bem interessante. Eu tô com um pouco de medo quando eu voltar pra fase de secar, que é o cutting, porque daí eu acho que vai reduzir bastante as minhas calorias. E aí fica bem mais difícil, né? Mas agora que eu tô comendo mais, tá sendo ótimo. Ai, eu tô tão feliz. Ó, a Cá, tô de férias essa semana, zero treino, não acredito. Eu tô percebendo que a senhorita não está lá, mas tem que treinar, ainda é melhor, ó, melhor ainda de férias, que você tem tempo de ficar na academia. Ó, a Rê falou, falta proteína, é isso, Rê, mantém o seu pão francês, mas bota uma fonte de proteína. O que eu gosto muito de fazer, eu faço ovo, só que às vezes eu canso de ovo, então o que eu faço é eu deixo o frango desfiado, pronto, já porcionado e congelado, e aí quando eu tô afim de comer pão com frango, franguinho desfiado, aí eu só esquento e boto no pão. Fica delícia. Recomendo. Ou atum. Atum também é uma opção legal. Atum em água, não em óleo. Em óleo não é legal, tá? Porque é bem calórico. Então, não acho que vale a pena essas calorias. E, gente, agora o último motivo que leva a gente a cair no efeito sanfona, e é o que eu acho que é o que mais impacta, que é fazer, que eu também já comentei aqui brevemente durante essa live, que é fazer dieta como projeto temporário. Então a pessoa entra na dieta como se fosse uma missão de 15 dias, de 30 dias, e normalmente são pesos absurdos, tipo, perca 20 quilos em 30 dias. Você fala, gente, será que essa pessoa vai cortar um braço? Porque é o único jeito, tipo, não faz o menor sentido. Normalmente tem uma promessa inatingível e você vai acabar se frustrando no final. E o pior, quando você se frustrar e não conseguir chegar nesse peso que foi prometido, a culpa vai ser tua ainda. Vão falar assim, que você não fez direito, que você não seguiu direitinho. Então, assim, é totalmente descabido, não faz o menor sentido. E, de novo, a gente volta para o fato de que não é sustentável. Então, dieta não é um projeto temporário, não sai desse negócio de projeto verão, projeto não sei o quê, eu vou perder 15 quilos em 60 dias. Tipo, não. A gente está construindo aqui um estilo de vida, tá bom?
Então tem que ser uma coisa sustentável, uma coisa agradável, que você consiga manter, porque senão você vai, beleza, você perdeu 50 quilos em 2 meses, mas aí você não consegue manter. Tipo, o que você vai fazer se você não consegue manter esse peso? Então, assim, a gente precisa construir uma dieta que a gente consiga levar para nossa vida com coisas que façam parte da nossa cultura. Então, por exemplo, o que faz parte? Sei lá, de repente a pessoa fala: nossa, eu faço muita questão de comer cuscuz de manhã. Então, é importante que na sua dieta exista o cuscuz de manhã, porque senão você não vai querer manter. Não adianta eu aqui de São Paulo, que estou acostumada a comer pão francês, falar que todo mundo tem que comer pão francês. A gente tem que olhar também o contexto cultural que a pessoa vive e encaixar uma dieta ali dentro disso para que seja mais fácil a gente manter. E aí o mais importante é ajustar a quantidade do que você vai consumir. Então, igual eu falei, tudo bem comer o pão francês todo dia, mas você não vai comer 5 pães francês, né? Sei lá, pro meu tamanho, eu vou falar, é porque dieta é muito individual, né? Mas pro meu tamanho não faz o menor sentido eu querer comer 2 pães francês por dia. Dois até faria, mas eu, enfim, não faço isso. Mas eu queria comer 5 pães por dia, não faz sentido. Tipo, não vai caber na minha dieta. Então a gente precisa encontrar coisas que estão ali, né, dentro da nossa dieta e dentro das nossas necessidades. E é desse jeito, é você construindo um estilo de vida, uma dieta que você consiga sustentar, que você vai parar de cair no efeito sanfona. Ó, a Andressia falou, isso é muito importante. Gente, é isso. Na live de hoje a gente falou dos 5 motivos que fazem você vítima do efeito sanfona, que é quando você engorda depois de ter emagrecido. E aí vamos relembrar: é o emagrecer com pressa e com restrição, não trabalhar a mente junto com o corpo, parar de se cuidar quando você atinge o seu objetivo, quando você consegue emagrecer, não ter rotina e consistência, né, que é aquelas fugidinhas nos fins de semana, e fazer dieta como um projeto temporário e não como algo que você está levando para sua vida. Me contem aqui quais deles vocês se identificaram. Algumas pessoas já falaram, especialmente aquele do fim de semana. E assim, agora que você aprendeu como você consegue manter esse peso depois de ter emagrecido e evitar o efeito sanfona, é importante que você também seja gentil com você nesse processo. Porque o processo, ele não é fácil. Ele tem os seus desafios, a gente tem muitas coisas disponíveis na nossa vida, a gente tem que falar muitos nãos para as coisas que vão aparecendo pra gente, né? Aquele convite de um happy hour, a sua amiga que levou um bolo de pote para vender no trabalho. Então, são vários nãos. Mas, como eu falei na live da semana passada, eu repito nessa live de hoje. O processo de emagrecimento, ele exige atenção, planejamento e organização. Então, levem isso para a vida de vocês, se organizem, se planejem, estejam sempre atentos ali ao que você está sentindo, ao que você está comendo, ao que você está descontando na comida ou usando a comida como muleta de algum outro problema. Tá? Levem isso para o coração de vocês, porque vai ajudar muito no processo de emagrecimento. Então, assim, faça o melhor que você pode. O processo ele é muito justo. Tá? O tanto que você conseguir fazer é o quanto você vai receber, entendeu? Então, quanto mais você se dedicar a buscar ser uma melhor versão, a buscar comer melhor, mais o resultado vai vir e você vai conseguir manter. Lembrem que o processo ele é demorado mesmo. Hoje eu até postei um story mostrando a diferença do começo do ano para esse. E assim, foram 5 meses. É muito tempo, gente, 5 meses. E assim, é uma diferença que pra mim, eu fiquei muito feliz, né, quando eu vi essa diferença, mas é um processo lento. Imagina se na segunda semana eu já me frustrasse que eu não tô vendo o resultado. Então a gente tem que ter um pouco mais de paciência nesse processo. E lembrando que se você gosta de conteúdo sobre nutrição e emagrecimento, todos os dias eu posto aqui conteúdos falando sobre isso, posto stories mostrando um pouco da minha vida, mas também sempre trazendo esses conteúdos que possam ajudar pessoas que também estão nesse processo. E toda terça, às 19 horas, a gente tem live aqui para falar sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito de estar aqui com vocês. Espero que as informações sejam úteis. E se vocês tiverem amigas, colegas, família que também estejam passando por esse momento, que já passaram por efeito sanfona, enviem essa live para elas. Eu vou deixar no meu perfil, a live salva. E é isso. Muito obrigada. Também, se vocês tiverem alguma dúvida e tal, falem comigo por DM, eu sempre respondo. E foi ótimo estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Um beijo, gente. Boa noite.